Bem-vindos ao B de Baribari. A gente vai falar então de O Corpo Dela e Outras Farras, da Carmen Maria Machado. Esse livro aqui é de uma autora norte-americana ou estadunidense e é um livro de contos. Ele foi muito chamado de o Black Mirror feminista. Isso porque ele traz contos de terror, ficção especulativa, que caminham nesse limiar aí, eles transitam bastante. E todos esses contos, eles falam sobre diferentes tipos de opressões que as mulheres sofrem. Então, tem o primeiro, que é o Ponto do Marido, que é um conto bem legal, que a mulher tem uma fita no pescoço. E ela diz pro marido dela, não, a gente faz qualquer coisa, menos você mexer na minha fita. E aí mostra, gradualmente, com o tempo que eles estão juntos, eles se sentindo cada vez mais no direito de transigir essa regra, né? E aí também o filho dela, que sempre ela falou que fazia carinho e que não fazia menção de puxar para ver a fita, que ele começa a repetir os passos do pai. Então é muito interessante como a gente vê que a questão da mulher não é o sexo apenas. Nesse caso, inclusive, a mulher tem uma vida ativa bem bacana, assim, sexualmente, mas sim o que lhe é proibido. Então, se eu falar assim, olha, eu faço o que você quiser, mas eu não tiro esse anel do dedo do pé, do dedinho do pé, e aí isso vai virar um problema, porque é uma imposição, né, que os homens não sabem ouvir não. Outra coisa que eu achei muito interessante é que realmente quase todos os contos aqui, se eu não me engano todos até, tem mulheres que são muito bem, que lidam muito bem com as suas sexualidades. Eu achei isso muito bacana, porque traz um tipo de personagem que a gente nem sempre sabe lidar. Às vezes, e eu li conversando com um pessoal que já tinha lido também, isso até parece estranho, mas é bom pra que a gente normalize, né? O segundo inventário eu também achei muito bacana, porque aparentemente acontece uma doença, né? Como se fosse um apocalipse zumbi, só que na verdade as pessoas morrem. E aí esse vírus está se espalhando e as pessoas estão fugindo do vírus, né? E ela escreve entradas de diário dos momentos em que ela se encontra com outras pessoas nessa fuga, né? Ela foge meio que sozinha, pelo que eu entendi. Começa com ela ali na sociedade, ela perdendo a mãe, e depois ela indo cada vez mais pra longe. Aí ela fala dos relacionamentos que ela teve, das pessoas que ela encontrou na estrada. Eu achei muito bacana esse livro, muito bacana mesmo. Tem o quarto conto, que é um conto que todo mundo falou nos vídeos, que é o Especialmente Hediondas, 272 visões de Law and Order SVU. O que acontece? Eu fui numa conversa com essa autora que aconteceu aqui no Sesc Paulista, logo no pós-flip, e ela comentou o que aconteceu. Ela ficou doente um dia e ela tomou remédios que deixavam ela confusa. E ela colocou Law and Order pra passar e assistiu um monte de episódios, mas meio naquela alucinação de estar acordada, estar dormindo, de estar tomando remédios, e que os episódios foram todos se misturando na cabeça dela. E que aí um dia ela pegou a lista de episódios do Law and Order pra descobrir em qual episódio ela tá, porque tipo, tem 20 e poucas temporadas só do SVU. E ela achou muito curioso que o SVU é a franquia mais longa do Law and Order e é a franquia mais pesada, né? Porque é a franquia que fala de estupro. Então ela começou a falar sobre, olha como a sociedade é, nesse sentido de simplesmente deixar restar o que é o mais agressivo, mais destruidor, principalmente com relação à opressão feminina, né? E aí ela viu que ela não estava lembrando de nada dos episódios. Então ela pegou apenas os nomes dos episódios e ela começou a reescrever os mini resumos. E aí ela usa os personagens, o Hanson e o Stabler, Benson e Stabler, né? A Olivia Benson e o Stabler. E começa a criar uma nova história, que tem nuances de terror, que tem nuances fantásticas. É bem bacana. Muita gente não gostou e disse, mas é porque eu não conhecia o Law and Order. Eu acho que, assim, fora os personagens principais que são utilizados aqui, o resto não necessita muito de conhecer, não. Mas eu fiquei com uma sensação de que, assim, cada episódiozinho é como se fosse um parágrafo de uma história, só que é como se eles discutissem a semana em um parágrafo. E aí você fica querendo muito mais. Se eu não me engano, é esse conto dela aqui que vai virar uma série da HBO. Tem um trecho aqui que eu marquei, que eu até postei no Instagram, que eu gostei bastante. É um episódio, eu vou ler pra vocês. Vulnerável. Não há uma única vítima na delegacia inteira por 3 dias seguidos. Nenhum estupro, nenhum assassinato. Nenhum estupro seguido de assassinato.
nenhum sequestro, nenhuma pornografia infantil feita, comprada ou vendida, nenhum molestamento, nenhum ataque sexual, nenhum assédio sexual, nenhuma prostituição forçada, nenhum tráfico humano, nenhum apalpamento no metrô, nenhum incesto, nenhum atentado violento ao pudor, nenhuma perseguição, nem mesmo uma ligação obscena indesejada. E então, no crepúsculo de uma quarta-feira, um homem assobia para uma mulher enquanto ela ia para uma reunião dos alcoólicos anônimos. A cidade inteira solta a respiração aliviada e tudo volta ao normal. Olha que desesperador esse retrato que ela dá da normalização que a gente tem com as violências, né? Principalmente sexuais. Tem outro que eu também gosto bastante, que é o Oito Bocados, que é um sobre relação com o corpo, em que a protagonista diz que a mãe dela ensinou que tudo que você precisa para se alimentar são 8 garfadas. E aí essa protagonista cresce, e aí toda a família fez cirurgias para emagrecer, e aí mostra a relação dela com a filha sendo minada, porque a filha já tem certos ideais, e a filha não consegue aceitar que a mãe a ame, porque a filha não é magra, a filha não corresponde aos estereótipos de beleza. E aí a gente tem esse conflito, né? Sobre a questão do o quanto a família nos faz sentir fora de lugar por não ter certo corpo. O que é muito engraçado, né? Porque quando a gente fala de uma pressão que é dentro de um relacionamento, você pensa, ok, a pessoa tá enchendo o seu saco, pra ser sincera, né? Porque na preocupação tá enchendo o seu saco, porque de alguma forma ela se relaciona fisicamente com você. Mas é muito engraçado ver, e eu posso falar isso porque, assim, eu não sou uma pessoa gorda, mas também não sou uma pessoa magra. Tô, assim, nesse meio termo. E quando eu engordei alguns quilos, eu percebi como as pessoas na rua tratam você diferente. E é muito bizarro, assim, porque eu fico imaginando o quão gradativo isso é, né? E aí eu fico pensando, os pais exigirem isso, na rua as pessoas exigirem isso, sabe? E como eu sou vegetariana, por exemplo, eu faço vários exames. Então eu não tenho nenhuma deficiência de vitamina, sabe? E aí se a pessoa chegar a mim e fala, eu falo, eu estou saudável, eu não preciso emagrecer. E aí fala, não, mas é porque vai fazer mal pra não sei o que lá. Tá bom, mas não sou eu crescido? E aqui é exatamente isso. Só que quando é colocado numa relação mãe e filha, isso fica ainda mais forte, né? Porque se a mãe não se ama com aquele corpo, por que você acredita quando ela diz que você é bonita, magra, né? É muito forte esse conto aqui. E aí tem outros contos, né? Eu falei só de 4 aqui, pra esse vídeo não ficar muito longo. Mas eu acho que, de qualquer forma, aqui, os contos são muito bacanas, porque eles trazem ideias muito diferentes do que a gente tá esperando. Eu acho que alguns têm um desenvolvimento melhor que o outro. Tem um aqui que eu não lembro qual que é o nome, mas Mulheres de Verdade Têm Corpos, que é o que as mulheres começam a desaparecer. Elas começam a ficar mais transparentes e serem atravessadas por outros corpos, e fala sobre a invisibilidade da mulher na sociedade. Então são metáforas muito bacanas que ela faz, e por mais que alguns sejam mais bem desenvolvidos que outros, eu acho que como coletânea esse livro funciona muito bem. Eu não tinha comprado ainda nenhum livro desse selo Minotauro, mas é também o selo que produziu Circe, e eu tô achando que esse selo vem com bastante força aí, principalmente na questão das personagens bastante empoderadas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do canal. Eu gostei bastante de fazer essa leitura, que foi bem no comecinho de novembro que eu terminei. Demorei um pouquinho pra fazer a resenha, vai demorar aí pra sair, provavelmente. Mas fica a dica de qualquer forma. Acho que é um livro que eu também indico pra você dar de presente pra mulheres que já leem sobre feminismo. A Ana Lu Bussolar, que tem um canal aqui no YouTube, ela comenta das feministas cansadas. Porque a gente começa a ler coisas sobre feminismo e começa tudo a se repetir, se repetir, se repetir. E aí a gente fica cansada de ler a mesma coisa, tanto na ficção quanto na não ficção. Eu acho que esse livro é uma boa quebra. Então se você tem aquela amiga feminista ferrenha, dá isso aqui pra ela conseguir dar uma diferenciada nas leituras. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Um beijo e até a próxima.